Olá, eu sou a psicóloga Lilian Félix, aqui do canal Com Você Psicologia. E o tema de hoje é automutilação. Fique comigo, curta e compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva no nosso canal. A automutilação é o ato de se arranhar, se cortar, se ferir, se morder, se beliscar, causar alguma dor física a si próprio. Esse sintoma normalmente está ligado a algum quadro depressivo, de transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e alguns outros quadros psiquiátricos. É preciso que seja feita uma avaliação para se identificar qual o quadro que o paciente se encontra, porque nós não vamos tratar especificamente o sintoma da automutilação, mas sim o quadro que está levando a essa automutilação. Mas o que normalmente as pessoas perguntam é: por que alguém se automutila? Alguém causa sofrimento a si próprio, causa lesão a si próprio. E aí, esse vídeo é para explicar principalmente para os pais e para os adolescentes que causam esse tipo de automutilação a si próprios, por que eles chegam a cometer isso, que muitas vezes nem eles mesmos entendem. E por que eu estou me referindo aqui nesse vídeo aos adolescentes? Porque é o público que mais comete esse tipo de automutilação, que mais tem esse tipo de sintoma. A automutilação é muito frequente a partir aí dos 11 anos de idade, mas pode acontecer em crianças um pouco mais novas, aí a partir de 9 anos já se vê alguns quadros assim. Mas normalmente é a partir aí dos 11 anos, principalmente na fase de adolescência, 15 anos, 17 anos, que é quando os jovens estão passando por muitas mudanças na vida deles. Além das mudanças físicas, hormonais, eles também estão passando aí por mudanças nos papéis sociais que eles vão enfrentar, né, nas escolhas que eles têm que fazer para a vida deles, e aí não são poucas nessa idade. Eles precisam se ajustar a alguns grupos onde eles querem conviver e às vezes não são aceitos nesses grupos. Tem que aprender a lidar com as frustrações de às vezes gostar de uma pessoa e não ser recíproco esse sentimento, né? Então esse relacionamento nem vai à frente. Então eles têm que lidar com vários sentimentos que eles não tinham que lidar na infância, né? E aí é uma fase de adaptação, uma fase de ajuste que às vezes não acontece dentro da normalidade. É preciso que esses jovens aí, os adolescentes, aprendam maneiras mais eficazes de lidar com essas frustrações, com a raiva, com a dor, de não conseguir alguma coisa, de não ter uma determinada conquista que eles gostariam de ter, e às vezes por passar por isso sem saber como lidar, eles acabam encontrando esse caminho da dor. E aí eu gostaria de explicar para vocês como que eles chegam a esse caminho, né? Então, normalmente a automutilação está ligada aí a sentimentos de raiva, sentimentos de frustração, uma dor existencial, uma angústia, ou até mesmo sentimentos de ansiedade, uma agitação, uma inquietação, que eles não sabem externar, não conseguem colocar para fora isso de outra maneira. Então eles acabam aí encontrando essa forma, né, de se machucar, causar algum arranhão, alguma lesão, né, pegar algum objeto perfurador, cortante e se causar essas lesões com a intenção de transferir essa raiva, essa dor, aquilo que eles estão sentindo, trazer de dentro para fora. E aí o foco que antes estava na dor que estava dentro deles
vai para a dor de algo físico, que muitas vezes é mais fácil deles suportarem, porque ali eles estão entendendo essa dor, de onde que ela vem, o que ela quer dizer, e ali eles sabem lidar melhor com isso. Então a automutilação normalmente ela surge por isso. Mas por que todos os adolescentes passam por essa fase de transformação, por essa fase de escolhas, e alguns lidam com isso de uma maneira, né, normal, uma maneira satisfatória, e outros não lidam assim tão bem, chegando a desenvolver um quadro que inclui esse sintoma de automutilação. Por que isso acontece? Entre eles, né, tem fatores aí genéticos, fatores ambientais, dele já ter visto, já ter assistido alguma coisa que leve eles a procurar esse caminho. E aí a internet, né, redes sociais, séries, onde esses temas são tratados de uma maneira que às vezes leve o adolescente a achar que esse é o caminho, que isso é uma coisa boa, que eles podem fazer aquilo para poder aprender a lidar com essa dor, que esse é um caminho para lidar com a dor. Quando eles entendem dessa forma, então muitas vezes eles vão aprender a fazer isso também. E aí, uma outra coisa que acontece muito com os adolescentes é que eles estão procurando ser aceitos em algum grupo, né? Eles querem fazer parte de alguma coisa. E aí, se eles encontram alguém que faça isso, e essa pessoa é uma pessoa que às vezes eles querem se aproximar, que eles querem ter um vínculo, isso de repente pode ser algo que vai unir os dois. Então, se eu vejo um grupo de WhatsApp, um grupo de rede social, de pessoas que fazem isso, e eu quero fazer parte de algum grupo, eu também sinto algumas coisas que esse pessoal ali relata que sente, essa ansiedade e tal, de repente eu passo a fazer aquilo também para fazer parte desse grupo, para me incluir nesse grupo, para eu ter o meu lugar também. Uma outra coisa é que normalmente quem se automutila tem aí por trás algum transtorno que tenha entre as características desse transtorno a impulsividade. Né? São pessoas impulsivas que agem mais por impulso. Então, na hora da dor, na hora da raiva, da frustração, quer jogar essa agressividade, canalizar essa agressividade para alguma coisa, e aí essa impulsividade faz com que eles cometam esse tipo de ato. A automutilação pode sim ser um sinal de que a pessoa pode chegar a cometer um suicídio. Pode sim. Muitos casos as pessoas têm algum transtorno aí, a esquizofrenia ou um transtorno bipolar, uma depressão grave, e aí ela começa se automutilando. Isso pode ir crescendo até o ponto que isso já não resolve mais a dor da pessoa e ela começar a planejar e aí chegar de fato a cometer uma tentativa de suicídio. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a automutilação é vista como para a pessoa que está cometendo a automutilação, ela é vista como uma forma de não cometer o suicídio. É uma tentativa de se livrar da dor ali naquele momento, daquela raiva, daquela frustração, de resolver aquilo sem acabar com a própria vida. Então, ela pode estar sendo aí uma válvula de escape, uma forma que a pessoa está encontrando de lidar com a dor. Não é a maneira eficaz, né? Lógico, a gente entende que isso não é bom, a automutilação não é algo que deve ser visto. Então ele está canalizando para aí, então é melhor porque aí ele não tenta suicídio. Não é dessa forma, né? É preciso ser tratado. A maneira ideal de lidar com isso é levar a pessoa para fazer uma avaliação, para ver se tem algum transtorno, algo que está motivando essa automutilação e tratar então o transtorno, que é a base que está gerando essa impulsividade, essa agressividade que ele não está sabendo lidar.
Além disso, a terapia cognitivo-comportamental pode ser muito eficaz no intuito de ensinar esse paciente a reconhecer antes o que está gerando esse sintoma, o que está gerando essa dor, o que está gerando essa angústia, essa raiva, essa frustração. Reconhecer antes de chegar a um pico de dor, de raiva muito grande a ponto dele chegar a cometer o ato. Além de ensinar a ele estratégias e formas mais adequadas, mais adaptativas de lidar com essa dor. Então, a minha sugestão é que leve, se você tem algum filho, algum parente que está passando por isso, leve para fazer uma avaliação, para ver se tem aí algum transtorno envolvido, para tratar então esse transtorno. Uma vez tratados os desequilíbrios de humor, tratada a ansiedade, muitas vezes esse sintoma vai desaparecer, porque aí já não vai ter mais essa impulsividade, essa agressividade tão contida, e aí a gente vai poder trabalhar melhor com esse paciente na terapia. O que causa, né, esses desajustes, essa dificuldade de lidar com as questões emocionais, e aí trabalhar com ele várias questões para ele ter uma situação mais adaptativa mesmo, né? E ensinar formas de se inserir em grupos mais adequadas e várias outras coisas que vão contribuir aí para o desenvolvimento desse jovem. No vídeo eu frisei muito a questão de adolescentes e jovens, porque é o público que é mais atingido, mas não exclui a possibilidade de algum adulto ou até mesmo de idosos estarem cometendo automutilação. É mais raro, mas também pode acontecer, principalmente se houver envolvido aí algum quadro mais grave, né, como a esquizofrenia, uma psicose, e aí isso pode acontecer. Espero que vocês tenham gostado, curtam e compartilhem esse vídeo, ele pode ser importante para esclarecer, inclusive, para as nossas crianças, os jovens, os adolescentes, o porquê que eles fazem isso, e para eles compreenderem que essa não é uma maneira eficaz de comunicar a dor, de comunicar o sofrimento, que eles entendam que, por mais difícil que esteja a situação, eles podem e devem pedir ajuda, e que existe um caminho, existe uma forma de sair desse sofrimento. A vida não tem que ser só sofrimento e só dor. Muito pelo contrário, né? A vida tem altos e baixos, tem momentos de tristeza, tem momentos de frustração, momentos de angústia, mas a gente precisa tirar o foco só do negativo e ampliar nosso campo de visão para conseguir enxergar as possibilidades, enxergar que depois de um dia nublado, vem aí um lindo dia de sol, com muitas possibilidades, muitas coisas para realizar. Então, esse é o meu desejo para vocês. Eu agradeço por vocês acompanharem o canal. Fico por aqui, um abraço.